Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do nosso especial de final de ano e a gente vai falar agora sobre o setor de ração, que nesse ano teve grandes impactos aí, principalmente nos preços. A gente quer entender o que levou a esse cenário e também projetar como deve ficar para o próximo ano. Para isso a gente conta com a ajuda do Ariovaldo Zani, ele é CEO da Cindy Rações, já está aqui com a gente. A Cindy Rações recentemente aí divulgou as suas estimativas em que o ano de 2021 deve fechar com um crescimento positivo de 4,5% nesse ano, com uma produção de 85 milhões de toneladas de ração. E, Ariovaldo, eu começo te perguntando quais foram os fatores aí que elevaram esse crescimento na produção e quais fatores também impactaram os preços da ração nesse ano? Satisfação estar com vocês outra vez, viu? Contem sempre conosco. São dois fatores principais, né? Foram influências climáticas, né? Adversidades climáticas e câmbio, né? Os principais. Tem uma série de outros, né? Mas como você mencionou, os principais foram esses, né? Nós tivemos problemas aí na virada do ano passado, com estiagem, né? Muito acentuada, e que depois foi em regiões bastante importantes e produtoras afetadas com geadas. Isso diminuiu sobremaneira a produtividade do milho, que é o ingrediente principal ou mais utilizado na alimentação de animais de produção, né? E por conta disso, nós passamos por um momento de apreensão longo durante o ano, preocupados, né, com a hipótese, né, hipotética possibilidade de faltar, né, escassez e até de ausência do insumo. E, no entanto, né, uma série de iniciativas foram tomadas, né, uma parceria entre o setor público e privado, tentando buscar maneiras de pelo menos mitigar aquele incremento inflacionário, né, que o milho, e ele acaba arrastando os outros ingredientes também para cima. Então, esse foi um dos fatores. O segundo, a questão do câmbio, né, porque, embora, né, lógico, os grãos, né, eles aumentaram de preço no mundo todo. No entanto, aqui no Brasil, a situação foi mais agravada por conta de uma baita maxi desvalorização que nós temos no câmbio. Isso realmente afetou sobremaneira, né, o preço de milho, soja, o derivado da soja, que é o farelo de soja, que nós usamos bastante também, e os insumos, né, aqueles aditivos importados, vitaminas, aminoácidos, enzimas, enfim, que são precificados em dólar, né, são importados. Então, essa somatória toda levou a um custo praticamente, eu poderia chamar de proibitivo, já que o repasse dele na cadeia produtiva é muito difícil, né? Foi muito difícil. E foi tirando, isso foi absorvido, né, nos diversos elos para repassar o mínimo possível no varejo ao consumidor, né, que continua aí com uma dificuldade enorme por força do desemprego, inflação, taxa de juros, enfim. E, por conta disso, então, o potencial, né, de compra do produtor, né, caiu bastante, né, diminuiu muito a rentabilidade. Isso afetou muito mais quem é predominante ou exclusivamente fornecedor, né, de proteína animal no mercado doméstico, falando das carnes, ovos e leite, né, e, evidentemente, aquele que exporta, né, as grandes companhias exportadoras, que tem receita em dólar, conseguem mitigar boa parte desse custo, né? Mas também, né, tiveram efeitos aí que atrapalharam, mas de maneira geral, como eu disse, né, o custo, as adversidades climáticas e o câmbio é que realmente pesou mais. Exato. E, Ariovaldo, quais foram os setores que mais demandaram nesse ano de 2021? De maneira geral, né, o Brasil tem uma matriz produtora de ração, né, logicamente modulada pela sua cadeia de proteína animal, e o Brasil, então, ele produz muita ração para a avicultura, né, principalmente de corte, depois tem as poedeiras também e a suinocultura. Quando você soma aí
essas três atividades, né, você tem quase que 80% da demanda de ração vai para essas três espécies, né, ou para a avicultura de corte, a avicultura de postura e a suinocultura. Depois, evidentemente, você tem a bovinocultura de corte leiteira, né, que também tem uma demanda razoável, mas menor, né, do que as que eu antecipei, né. Então, a avicultura de corte e a avicultura e a suinocultura são as que demandam mais, né. No somatório geral, praticamente no ano de 2021, né, se consumiu aí um pouco mais de 50 milhões de toneladas de milho, mais de praticamente 18 milhões de toneladas de farelo de soja, e tantos outros ingredientes, né? Farinhas e gorduras de origem animal e os microminerais que eu mencionei, né? Então, esse é o cenário. Uhum. Outro fator que também aí causou muita preocupação para todos os setores do agronegócio foi com a questão da falta de insumos. E eu queria saber como isso impactou o setor aí de ração, e a questão logística é outro fator que também comprometeu bastante. O setor de ração foi afetado com essa questão do caos logístico? Sim. Como eu antecipei, né, a questão da disponibilidade, né, ou custo, né, dos grãos, né, o custo se deveu àquela hipotética preocupação com a hipotética falta, né? No final das contas, não faltou, né? Mas, evidentemente, todo aquele processo, né, que se deu em função do alto preço e tal, e as iniciativas para tentar aumentar a oferta, né? Praticamente por conta da isenção, né, de imposto de importação de milho, soja e farelo de soja originário de países que não fazem parte do Mercosul, né? O Mercosul já tem esse benefício, afora a suspensão de PIS e COFINS, né, temporária, para também diminuir, né, o custo no desembaraço aduaneiro, além, né, das medidas que a CTN-Bio tomou para simplificar processos e agilizar o processo de internalização de eventos modificados, né, que, enfim, milho, por exemplo, que podia sair dos Estados Unidos e abastecer aqui, a região Nordeste e tal. Foram iniciativas, né, que o governo tomou. O Brasil, enfim, importou, sim, praticamente 2.300.000 toneladas de milho, mas exclusivamente da Argentina e do Paraguai, que são fornecedores tradicionais, né? De toda forma, como eu disse, essas manobras permitiram aliviar, de certa forma, o preço, né? E aquela expectativa de exportar mais de 30 milhões de toneladas de milho, e depois que foi revista para praticamente 20 milhões, de certo vai chegar a 16, 17 milhões de toneladas. Então, essa somatória, toda a contabilidade ainda reservou, né? E permitiu que a indústria, né, a cadeia produtiva, contasse, né, com grão suficiente para seguir o ano. Em relação à logística, aí a gente tem um problema já de ordem, nós temos um de ordem conjuntural e estrutural. De ordem conjuntural é o que o mundo todo está sofrendo, né, que é a escassez de containers e, por conta disso, o aumento absurdo, né, proibitivo do preço, né, do frete internacional, né? Então, isso aí realmente tem atrapalhado muito, além da escassez, né? Às vezes você até encontra o container para transportar, que traz insumo e leva, né, exporta, leva os nossos produtos, a proteína animal para os destinos, né? Mesmo pagando muito caro, né, aceitando esse valor, há uma dificuldade imensa de encontrar o container disponível, né? E, sob o ponto de vista estrutural, aí já é um problema, sim, brasileiro, né? Que é a questão da nossa predominância, praticamente, do transporte do modal rodoviário. Então, o Brasil, inclusive, é um país de dimensões continentais, então você imagina, né, transportar grãos e a proteína animal, né, os produtos de um canto a outro do país, né, e colocado, né, exclusivamente, ou principalmente no modal rodoviário, caminhões, né, isso encarece bastante a perda, né. Então, são os dois fatores, né, que nos atrapalharam bastante
e que devem continuar aí realmente atrapalhando durante o início do próximo ano. Os especialistas, aí, os analistas globais estimam que talvez no segundo semestre do próximo ano já tenha uma certa regularidade, né, no trânsito de containers, né, se não houver nenhum novo evento aí inesperado, né? Mas a questão do nosso modal, da nossa logística, né, inclusive relacionada à nossa capacidade estática de armazenamento, né? Essa safra, a última safra aí, praticamente mais de 30%, né, da safra não tem onde armazenar. Então, é algo que realmente demanda investimento público, privado, inclusive, para aumentar essa capacidade, porque se perde muito, né? Inclusive, o próprio agricultor, né, ele perde competitividade num cenário aí por conta de ter que se desfazer, né, do produto, né, do grão, porque ele não tem onde guardar, né? Então, realmente, são fatores aí, a logística ainda é um ponto fraco razoável, né, que atrapalha bastante, né, o desempenho da nossa agropecuária. Tá certo. Em setembro, a gente teve aí a divulgação de 2 casos atípicos de doença da vaca louca, né? Em Minas Gerais e outro no Mato Grosso do Sul. Isso acabou prejudicando muito as negociações, principalmente no mercado pecuário, e muitos pecuaristas ali que tinham o animal no confinamento tiveram que manter esses animais por mais tempo no confinamento. E eu gostaria de saber como isso prejudicou aí o setor de ração. Realmente, né? A bovinocultura, né, de corte e leite no Brasil, nesse ano que nós estamos finalizando, né, no decurso do ano, ela teve assim um desempenho divergente. Então, enquanto a pecuária de corte, né, ela acabou se beneficiando aí por conta dos bons preços, né, pagos pela carne bovina brasileira, né, pelos clientes internacionais, lógico, né, um fator aí que acentua isso é a desvalorização, né? Como a nossa moeda está tão desvalorizada, nosso produto fica muito competitivo, né? Quando comparado aos demais concorrentes internacionais, né? Fornecedores de carne bovina, dos Estados Unidos, da Austrália, da Argentina, enfim. E a questão das pastagens, né? Que foram muito abatidas por conta, outra vez, da seca e da estiagem, incentivou, levou, né, o pecuarista aí de corte a investir mais em alimentação animal, inclusive na suplementação mineral, né? E por conta disso, então, houve pelo menos no primeiro semestre, né, um crescimento razoável na demanda por alimentação industrializada. Em setembro, lamentavelmente, né, com aquela notícia de 2 casos de encefalite espongiforme, né, que é conhecida como doença da vaca louca, né, atrapalharam bastante. Muito embora, né, foram casos que a gente, né, na epidemiologia, ou enfim, sabe que se trataram de casos atípicos, ou seja, não é aquela doença, né, que determina, né, abate, embargos, enfim. Mas o país, logicamente, né, por ser signatário de tratados da OIE, ele tem que notificar. No entanto, né, por uma série de razões, né, embora foram casos determinados laboratorialmente, tanto no Brasil quanto no exterior, laboratórios de referência, né, que identificaram e diagnosticaram casos atípicos, né, que já podem acometer animais mais velhos, né, seja por um interesse ou outro, seja comercial ou realmente sanitário, houve aquela parada, né? A China é um exemplo, né? Ela interrompeu, né, a entrada do produto brasileiro e os embarques futuros, né? Isso evidentemente causa um efeito dominó, né? E acaba afetando toda a cadeia produtiva. Então, deixa-se de exportar, o que você tem fica em estoque em frigorífico, aí a indústria, o produtor também acaba tendo dificuldade, porque ele tem um animal lá confinado, né? Um animal que
está na fase de abate, ele tem que sair também. Aí afeta a indústria de alimentação animal, de concentrados, o próprio sal mineral, né? As rações. E nesse caso, então, de setembro para cá, a gente reparou, né, em boa parte aí nesse período todo, nesse intervalo que eu mencionei, uma diminuição razoável, né, tanto nos abates e também na intenção, né, de usar a alimentação industrializada pelas razões que eu já expus. Muito embora, mesmo assim, né, um setor, a bovinocultura de corte, demandou aí ração industrializada ou alimentação industrializada suficiente para promover um crescimento aí de mais de 6%, quando comparado ao ano passado. Na bovinocultura leiteira, os mesmos efeitos abateram sobre a atividade. Então, a questão de pastagens, né, em péssima qualidade, também afetaram o custo, né, do desempenho dos animais. No entanto, por conta de ser uma atividade que praticamente coloca o seu produto no mercado local, leite fresco, né, é o produtor enfrentando altos custos na alimentação animal, altos preços, né, de milho, de farelo de soja, enfim, os outros elementos que compõem a alimentação industrializada, fez com que houvesse uma inibição evidente, né, consequência desse cenário. Os preços, né, do leite até subiram um pouco, mas num patamar que evidentemente não compensava esse custo, né, estratosférico que a alimentação animal levou. Então, embora a pastagem não tivesse qualidade, foi uma atividade que também teve uma dificuldade enorme, né, de continuar naquele ritmo de consumo da alimentação industrializada. Então, a previsão que a gente faz é que na pecuária leiteira, a bovinocultura de leiteira, num cenário assim até otimista, tem uma demanda de ração estável, quando comparada ao que consumiu no ano passado. Então, não deve ter crescimento. Uhum. Já que a gente falou sobre essa questão da doença da vaca louca, isso acabou tirando a China das compras, né, por carne bovina brasileira. Mas ainda tem uma expectativa do mercado da retomada da China à volta às compras de carne bovina. E eu queria saber de você como vocês esperam que seja esse comportamento da demanda chinesa e como isso também deve impactar o setor de ração para o próximo ano. China é um gigante, né? Enfim, por toda e qualquer atividade que você apontar ou identificar, a China é um gigante. E também, né, é muito difícil de você colher informações assim, assegurar, né, a veracidade, a qualidade da informação. São mercadores milenares, né, sabem muito bem, né, operar nas transações comerciais. Então, afora a questão, a questão da carne bovina, se extrapola tanto para a carne de aves, né, de frango, quanto a suína, a carne suína brasileira. Porque toda essa oportunidade, né, ou esse incremento que se deu nos embarques brasileiros, né, de carnes, das diferentes carnes para a China, é consequência daqueles episódios, né, que abateram o plantel, né, de suíno chinês 2, 3 anos atrás, né, problemas com peste suína africana, e eles, evidentemente, têm que compensar lá essa perda da proteína animal, lá da carne suína deles, para alimentar a população. E assim eles buscaram, né, fornecedores no exterior, esse adicional, essa compensação, esse complemento, né? E o Brasil, evidentemente, um grande parceiro comercial da China, um dos maiores produtores globais de proteína animal, se beneficiou bastante disso tudo, né? Existe, obviamente, né, a percepção que o plantel chinês da suinocultura ele vem se recompondo, né? O que não se sabe com detalhes é em que ritmo e em que quantidade já houve essa recomposição, né? Mas, de toda forma, né, então, se realmente a recomposição está indo num ritmo muito forte, né, é lógico que eles vão diminuir a necessidade de importar as carnes, inclusive a suína. No entanto,
se esse plantel suíno chinês, né, que é o maior do mundo, se ele realmente está se recompondo, né, cada vez mais eles vão demandar mais alimentação para esses animais, mais insumos. E eles são importadores líquidos, né, de milho, de soja, enfim. Então, o Brasil, como grande exportador de produtos agrícolas, né, de certo continuará, né, se beneficiando disso também, né? Por outro lado, se de fato, né, a recomposição do plantel suíno chinês, né, não está num ritmo tão intenso, então eles vão continuar demandando bastante proteína animal externa e o Brasil continuará sendo o grande fornecedor, seja de carne suína, de aves e de carne bovina. É uma questão de tempo, né? O tempo, né, vai revelar e tem revelado, né, essa dinâmica. Então, o potencial aí a China, como eu disse, né, como um grande player internacional, né, um grande produtor, mas um grande consumidor também, né, de insumos básicos. Então, evidentemente, nós vamos continuar sentindo aí o que acontece. Fato é que eles buscam também alternativas de fornecimento de outros centros de produção, né, americanos, europeus, enfim, né, acabei de listar, né, alguns dos principais produtores de carne bovina e tal, mas outra vez, né, dependendo de se a velocidade de recomposição é maior ou menor, o Brasil vai continuar se beneficiando dessa receita externa, né, em dólares, via produtos da agricultura ou via produtos da pecuária. Só um detalhe, né? A China é uma grande fornecedora de insumos básicos de toda ordem, né? Mas vamos focar na agropecuária, de defensivos agrícolas, de adubos e fertilizantes, assim como outros fornecedores, né? O caso da Índia, o caso ali na Bielorrússia, né? O próprio Canadá, enfim. Mas a China realmente produz e nos abastece com fertilizantes nitrogenados para a agricultura, com aditivos, né, para a pecuária, vitaminas, aminoácidos, enzimas, enfim. E por conta aí dessa transição, né, da matriz energética fóssil para a renovável, a China se comprometendo, né, a também contribuir com o desaquecimento global. Então, essa transição que está se dando lá, recentemente mostrou que talvez esteja sendo executada numa velocidade maior do que possível, já que a indústria chinesa está sofrendo com isso. Então, a gente vê sinais, né, de desabastecimento por conta dessa diminuição do ritmo deles. Isso nos preocupa razoavelmente, porque o sucesso das nossas lavouras, né, das nossas safras, né, e há uma previsão da Conab, né, que teremos safras recordes, principalmente no caso do milho, depende desses insumos básicos, né, porque são moduladores do desempenho agrícola, assim como vitaminas, aminoácidos, enzimas são moduladores do desempenho zootécnico. Então, a China, né, ela tem um papel fundamental aí, não só como consumidora, mas como fornecedora de insumos também. Exato. E já pensando, a gente já falou um pouquinho para o próximo ano, já pensando para o próximo ano, a Cindy Rações estima como vai ser a projeção para o próximo ano e quais fatores deve impactar ou que o produtor deve ficar atento? Sim, levando em conta o que as entidades parceiras, né, que nós temos, que são representantes, né, de outros elos da cadeia produtiva de proteína animal, eu estou falando dos produtores de aves, né, de frangos de corte, de poedeiras, de suínos, a bovinocultura leiteira, de corte, a aquicultura, etc. Quando você faz uma aritmética aí, né? Porque nós basicamente nós vivemos, nós somos modulados por esses nossos clientes que temos, né? Se eles vão bem, a gente responde. Se eles não, o desempenho deles não é tão bom, nós também não temos como seguir muito adiante, porque nós dependemos do sucesso deles, né? Então, levando em conta o que eles estão prevendo para o próximo ano, a gente estima que, no caso da alimentação animal, pode sim haver um crescimento, né, até maior do que 4% no próximo ano.
quem sabe 5%, oxalá mais do que isso. Mas fazendo uma contabilidade aí teórica, né, estudo de projeção baseado nas previsões dos produtores da cadeia produtiva, é esse crescimento da ordem aí de 4 a 4,5. Agora, e talvez assim bastante ainda reforçado, né, alicerçado nas exportações, né? O mundo continua demandador, existe a previsão, né, do FMI, enfim, de que a própria OCDE, que o mundo aponta para um crescimento razoável no ano que vem, né, global e desdobrado em países, né, muitos deles são grandes clientes, né, da nossa agropecuária, então dá para apostar que sim, a gente continua num ritmo bom. No mercado doméstico, né, a situação ela é um pouco imprevisível, né, por conta de alguns fatores. Um deles é a questão cambial, ela deve prevalecer, essa desvalorização do câmbio, né? E com esse processo inflacionário, ele acaba realmente afetando muito o bolso do consumidor doméstico, que vai continuar com uma dificuldade enorme em poder comprar. Né? Alimentos são gêneros de primeira necessidade, evidentemente ele vai comprar. Então, o Auxílio Brasil, aí, né, esse auxílio que vem, que substitui o Bolsa Família, enfim, foi batizado com esse nome, ele evidentemente alivia, né? Mas ainda, né, o consumidor se mantém numa situação bastante difícil. E por conta disso, ele acaba modificando a própria matriz dele de consumo. É muito comum, né? Se falta dinheiro no bolso, né, se ele não tem suficiente, então ele muda, né? Ele faz uma transição de uma proteína animal a outra. Ele deixa de comer carne bovina e passa a comer carne suína ou de frango. E se nem assim dá, ou se ele está numa posição, num status socioeconômico que consumia a carne de frango, mas está difícil, ele vai para o ovo. Então existe, né, essa modificação, né, a modelagem que se dá, né, essa plasticidade, por conta de acomodar, no caso a situação doméstica, né? Então, quando você faz uma composição média aí, né, chega a essa conclusão que a gente ainda pode, né, crescer de 4 a 4,5%, considerando aí esses dois fatores, né? Uhum. Ariovaldo, também não posso deixar de perguntar sobre a questão do que foi discutida na COP 2026, COP26, em que a gente fala sobre a redução da produção de gás metano na pecuária, que um dos fatores que eles colocam é na alimentação do animal. E eu gostaria de saber como que o setor de ração está se preparando para atender essas metas. Sim, lógico. O Brasil firmou, né, um compromisso que até 2030 em reduzir em 30% a emissão de metano. Tem seus compromissos de neutralidade também, enfim, né, assim como outros também firmaram. Mas na indústria da alimentação animal, ela já há tempo trabalha com alternativas, né, com inovação, ciência, para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, né? O metano é um deles, né? Ou a emissão, né, de gases de efeito estufa, né? Estamos falando do carbono e tal, e o metano está aí. Através do uso de aditivos alimentares, né? Então existem estudos, né, que demonstram isso, e a prática mostra isso também, já que isso já se usa há algum tempo. Você substitui parte dos grãos, né, por enzimas, aminoácidos, ácidos minerais orgânicos e outros elementos que acabam mantêm o desempenho garantem o desempenho zootécnico dos animais, mas o animal ele acaba poluindo menos, porque ele elimina menos matéria orgânica, né, menos excretas, quantidade menor, ele elimina menos nitrogênio, ele elimina menos fósforo, né, então diminui o que a gente chama de processos de eutrofização, então ele acaba contribuindo bastante. E também, né, por conta disso, ele acaba diminuindo a emissão desses gases com potencial de aquecimento. Além disso, né, o desenvolvimento, a evolução da nutrição animal que tem se dado nos últimos anos, né, permite que os animais, né, a produtividade deles
né, seja amplificada, e assim tem sido, então você consegue oferecer, produzir um animal, né, o ciclo de vida dele fica encurtado. Você consegue abater um boi, por exemplo, em muito menos meses, né, quando ele está confinado, semi-confinado, do que se ele tivesse num pasto extensivo. Isso significa que ele vai consumir menos alimento, né, porque ele vai ser abatido mais precocemente, e também vai emitir menos, né, através da eruptação, ou através dos seus excretas, né, do esterco, menos metano. Né? Então, isso já se faz. Mais recentemente, né, então, além da melhora da dieta, né, daquilo que o animal come, e o uso desses aditivos tradicionais, né, que eu já consagrados que eu listei, mais recentemente, né, a indústria se debruçou e encontrou outras alternativas, né? Enfim, né, tem um produto mais recente aí colocado no mercado, já disponibilizado para a pecuária de corte leiteira, né, que basicamente é um produto químico que modifica a flora ruminal, então ele acaba interferindo, e aquelas bactérias, né, enfim, aqueles micro-organismos ali que quando se reproduzem e tal, acabam produzindo metano, diminui essa emissão, coincidentemente, né, na casa dos 30% ou até mais. Então, realmente, é mais um fator, né, mais uma alternativa, né, complementar ou adicional, vamos falar assim, que a indústria da alimentação global tem e oferece, né, para contribuir para a diminuição, nesse caso, né, da emissão de metano, que não é exclusividade da pecuária, nem tampouco da agropecuária. Né? É um gás, a emissão de um gás de efeito antropogênico. Então, tem outras atividades, né, indústria energética, transportes, enfim, as pessoas em geral e tal, que a indústria em geral, que também emite metano. Né? Mas, no caso, já que a pecuária, ou a agropecuária também tem a sua contribuição a fazer, é parte da solução, então é importante enfatizar, né, que as alternativas disponíveis estão sendo colocadas em prática para contribuir para isso. Ariovaldo, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que nos estão acompanhando de final de ano. Queria desejar a todos aí, né, um Feliz Natal, um próspero 2022, né? Que a gente venha realmente a transcorrer um ano mais tranquilo, né? Enfim, as perspectivas apontam para isso, né? Um certo arrefecimento, né? Dos efeitos da pandemia, né? População crescentemente vacinada, né, as possibilidades, né, de mais movimentação entre as pessoas, e aí o comércio, né, tanto o comércio local como internacional também respondendo, então voltando a uma razoável normalidade, né? Então eu desejo, né, a todos, né, esse cenário para 2022. E principalmente, né, a mensagem, né, aos produtores agropecuários em geral, principalmente da pecuária, que nós estamos falando, né, realmente estejam muito atentos, né, às informações que as entidades representativas têm, né, que elas colecionam muitas informações, trabalham convergindo, os interesses, né, são comuns, né? É lógico, né, que existem interesses comerciais em tudo isso, mas o objetivo é comum, né? É fazer cada vez mais bem suceder a nossa agropecuária, né? Seja local ou colocando o produto lá fora, né? E um dos fatores, realmente, o pecuarista ficar muito atento, né? Essa questão dos grãos é algo que, muito embora, né, parece que há uma indicação de uma recuperação razoável nos estoques globais, né, efeitos, né, que a gente tem visto ultimamente, né, acabam atrapalhando aí essa produtividade e a garantia, né, de ter suprimento suficiente. Então, no Brasil, principalmente, né, o produtor precisa se acostumar a fechar contratos antecipados, né? Os clientes internacionais brasileiros, eles estão comprando, né, garantindo, né, as suas compras, né, de grãos e tal, no momento em que o produtor agrícola está plantando a safra. Não é quando está colhendo, não. Eles já estão fechando o negócio quando o agricultor ainda vai plantar.
Então, nossa pecuária precisa estar mais atenta, né? Deixar de comprar da mão para a boca, ir para o mercado spot, porque vai pagar caro ou não vai nem encontrar. Então é importante cada vez mais, né, se profissionalizando e tal, e firmar esses compromissos, né, de compra para ter garantido, né, lá o seu estoque para poder atender aí os seus compromissos, né, seja no mercado local ou internacional. Então, outra vez, né, uma feliz passagem de ano a todos aí, se Deus quiser, no próximo ano, né, nós vamos ter um ano aí de boa safra, tanto agrícola quanto do produto pecuário. Ariovaldo, eu também aproveito para deixar uma boa mensagem para você, uma boa passagem de ano, em meu nome, em nome do Notícias Agrícolas, e claro que a gente te espera aqui no próximo ano para falar sobre o setor. Sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Até logo. Você aí acompanhou a entrevista com Ariovaldo Zani, ele é CEO da Sind Rações, ele destacou aqui para o Notícias Agrícolas que no ano de 2021 o setor de ração deve fechar com um crescimento de 4,5% e também com uma produção estimada em 85 milhões de toneladas. Ariovaldo ressaltou durante a entrevista que aí os preços da ração foram impactados nesse ano devido às adversidades climáticas que impactaram a produção de grãos e também ao câmbio. Ariovaldo também pontuou que a questão logística foi um setor aí que impactou a demanda por rações, dificultou aí a entrada de insumos, a entrada de vitaminas para ajudar na composição da ração. Ariovaldo também destacou que no próximo ano a estimativa é que tenha um crescimento aí de 4,5% e que também o dólar, a questão cambial, deve continuar prejudicando aí os preços no próximo ano. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, que tem muito mais informações. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.